religiosa. E aí você tem, nesse período, a principal economia da Amazônia, a economia das drogas do sertão. Essa economia das drogas do sertão foi desenvolvida no século XVII, junto com a economia da mineração, ao mesmo tempo que a economia da mineração. Porém, a economia da mineração sustentava o território brasileiro, que era considerado uma colônia, que tinha a capital, naquela época da mineração, no Rio de Janeiro, com o governador-geral do Brasil. A economia das drogas do sertão sustentava a colônia do Grão-Pará. E essa colônia do Grão-Pará e Maranhão tinha como capital Belém. Belém era a capital do Grão-Pará, na economia das drogas do sertão. Essas duas economias serviam para sustentar Portugal. Portugal cobrava imposto das drogas do sertão e cobrava imposto da mineração. Ganhava dinheiro em cima do Brasil, cobrando imposto da mineração, e ganhava dinheiro em cima do Grão-Pará, cobrando imposto das drogas do sertão. Mas era, naquela época, considerado duas colônias diferentes. Não era considerado um país só, uma colônia só. Tá? E essas drogas do sertão foram desenvolvidas também no século XVII, ao mesmo tempo, no mesmo período que a economia da mineração em Minas Gerais. Essa economia das drogas do sertão eram controladas pela Igreja Católica. Você tinha também alguns colonos que exploravam drogas do sertão, mas o principal controle das drogas do sertão era da Igreja Católica. E aí, pessoal, essas drogas do sertão, elas eram principalmente ervas medicinais. Você tinha tempero também, você tinha frutas também, você tinha cupuaçu, era considerado uma droga do sertão, o cacau era considerado uma droga do sertão, a borracha era considerado uma droga do sertão, o urucum, da onde se faz o coloral, também era considerado uma droga do sertão, as pimentas, o cravo, a canela, que da onde todo tipo de tempero de fruta típica da Amazônia e da borracha era considerado uma droga do sertão. Mas a principal droga do sertão eram as chamadas ervas medicinais, que, aliás, a economia tem esse nome, drogas do sertão, por causa dessas ervas medicinais. Que droga, na verdade, é medicamento. Né? Droga é medicamento. Tanto é que antigamente as farmácias se chamavam drogaria. Até agora aqui, essa farmácia que tem surgido aqui na Cidade Nova, a Drogazil, nada mais é do que drogaria do Brasil. Drogaria é porque se cria remédio. Remédio também é um tipo de droga, que se usado em grande quantidade pode fazer mal. Se usado de maneira incorreta, pode matar, pode fazer mal. Então, todo medicamento é uma droga. Como as ervas medicinais que eram retiradas da Amazônia serviam para fazer medicamento, a economia começou a se chamar de drogas. Né? Drogas para porquê de drogaria, para fazer medicamento. Tá? Então não vão dizer, por favor, que a Igreja Católica plantava maconha e cocaína dentro da Amazônia. Não é isso. Tá? Não era esse tipo de droga ilícita. A droga que era retirada da Amazônia, que era um extrativismo vegetal, era drogas para fabricação de medicamento. Não era só isso. Tinha também tempero, também tinha fruta, também tinha borracha. Mas era principalmente ervas medicinais. E por que sertão? Porque naquela época, qualquer local no meio da floresta, qualquer local longe do litoral, qualquer local para o interior do Brasil, era chamado de sertão. Tanto é que a gente falou na aula passada que os bandeirantes eram chamados de sertanistas. Por que eles eram chamados de sertanistas? Porque eles ocuparam o interior do Brasil, que naquela época era chamado de sertão. Eu sei que hoje a gente conhece esse sertão como sertão nordestino, local da seca, polígono das secas. Mas naquela época não era isso. Naquela época, qualquer local longe do litoral, para o interior do Brasil, no meio da floresta, era chamado de sertão. E quem ocupava esses locais eram os sertanistas, como foi o caso dos bandeirantes. Então, o meio da floresta amazônica era chamado de sertão. Ora, se eu tiro ervas medicinais do meio da floresta, então eu estou tirando drogas do meio do sertão.
Daí vem o nome da economia, drogas do sertão, ervas medicinais retiradas do meio da floresta. E quem controlava essa economia das drogas do sertão era a Igreja Católica. Você tinha alguns colonos que trabalhavam com isso, mas o principal controlador, o principal dominador da economia das drogas do sertão era a Igreja Católica, principalmente na figura dos padres jesuítas. Essa Igreja Católica que chegou aqui na Amazônia para catequizar os índios, para salvar a alma dos índios. Essa era o que se dizia como missão os padres jesuítas. E aí, quando eles começaram a promover o processo de catequização dos índios, né, começaram a transformar os índios, né, com a sua cultura católica, você tem o que a gente chama de etnocídio. Etnocídio é a morte da cultura. Genocídio é matar fisicamente uma população. Então, se chegar numa aldeia indígena e com uma metralhadora e matar todo mundo, é um genocídio. Mas se você chega numa aldeia indígena e transforma a aldeia indígena, que era dessa maneira, né? Assim era uma aldeia indígena. Você tinha a oca, você tinha o roçado de mandioca em volta das ocas e você tinha a floresta em volta do roçado, né? A mata, a capoeira, o roçado e as ocas. Isso era uma aldeia indígena, onde os índios andavam nus. Não havia cobertura de roupa, todo índio andava nu e para eles isso era comum. Não tinha nenhum tipo de relação pecaminosa. O índio não conhecia o que era pecado. O índio nem acreditava naquela época em céu e inferno. A cultura indígena, sociologicamente a gente diz que a cultura indígena daquele período ela era antropomorfista. E o que é uma cultura antropomorfista? É aquela cultura que acredita que o ser humano faz parte da natureza e a natureza faz parte do ser humano. E aí ele transforma elementos da natureza em elementos para o ser humano, como o Deus Sol, a deusa Lua, a lenda da Vitória Régia, a lenda do Irapuru, né? A lenda que mostra que as pessoas se transformam em elementos da natureza. Então, para o índio daquele período, século XVI até o século XIX, quando o índio morria, ele não ia nem para o céu nem para o inferno. Ele apenas se transformava num elemento da natureza. Então, o guerreiro que queria salvar a floresta morreu, se transformou num pássaro, que é o Irapuru, que protege a floresta. A filha do cacique, que a tribo passava fome, morreu, e o túmulo dela nasce um pé de açaí. A princesa que queria ser uma estrela, e quando morre vira uma estrela dos rios, dos lagos, que é a Vitória Régia. Então, para eles, para a cultura antropomorfista, todo mundo que morre vira um elemento da natureza. Então, não tem céu, não tem inferno. Quando a Igreja Católica chegou aqui para poder promover a catequização dos índios, essa Igreja Católica disse que não existe isso, que não existe essa história de virar elemento da natureza. Os padres começaram a colocar na cabeça do índio que eles eram pecadores, que eles estavam andando nus e que isso era pecado. E que essa história de acreditar que viria um elemento da natureza é pecado. Que na verdade o que existe é o céu e o inferno. E quando você morre, ou você é uma boa pessoa e vai para o céu, viver no paraíso ao lado de Deus, ou você é uma má pessoa e vai para o inferno, sofrer eternamente no inferno. E com essa catequização, os padres jesuítas mudaram a cultura indígena de uma cultura de oca, de uma cultura de roçado, de uma cultura de floresta, para uma cultura de aldeamento indígena, para uma cultura de trabalho para a Igreja Católica. Né? Então você tem aí um etnocídio. Olha a diferença de uma aldeia, um aldeamento promovido pela Igreja Católica e de uma aldeia indígena. Você tem uma configuração do espaço diferente. Você tem a morte da cultura indígena e a transformação dessa cultura indígena em uma cultura catequizada. Tá? E por que os padres fizeram isso, pessoal? Para poder convencer o índio a trabalhar de graça para a Igreja Católica. Então, presta atenção,
que o padre controlava a exploração de ervas medicinais, a exploração de drogas do sertão. E quem melhor conhece as drogas do sertão do que os índios? Quem melhor conhece os temperos, as ervas, do que os índios? Mas como eu vou fazer esse índio trabalhar para a igreja no meio da floresta? Ele vai fugir. Ele não vai querer trabalhar e vai fugir. Então, o que a igreja fez? O que os padres jesuítas fizeram? Eles começaram a convencer os índios a trabalhar para a igreja em troca da salvação das suas almas, através do processo de catequização. Então, através da catequização, os padres começaram a convencer os indígenas de que eles eram pecadores e que eles iam para o inferno. E aí o indígena começou a dizer, mas como eu faço para não ir para o inferno, para ir para o céu? Aí o padre diz, trabalhe para a obra de Deus, trabalhe para a igreja, que você terá a sua dívida paga e você vai conseguir ir para o céu. Então os índios começaram a trabalhar em troca da salvação da sua alma. Então não dá para dizer que o índio era escravo do padre, que era escravo da igreja, porque escravo significa propriedade. A igreja não considerava o índio como propriedade. A igreja dizia que estava salvando a alma desses índios, em troca do trabalho deles. Então, na verdade, o índio era ideologicamente convencido, através da catequização, a trabalhar para a Igreja Católica apenas em troca da salvação da sua alma. Tá? Isso era o que caracterizava principalmente a economia das drogas do sertão. A mão de obra indígena, o controle da Igreja Católica e um trabalho servil. Não era escravizado, era um trabalho servil, onde o índio era ideologicamente convencido a trabalhar apenas em troca da salvação da sua alma. Tá? Esse índio começou a morar em aldeamentos promovidos pela Igreja Católica, não podia mais andar nu, tinha que vestir roupa, tinha que vestir uma bata, que era para não cometer mais pecados, e para pagar os pecados anteriores, esse índio tinha que trabalhar para a Igreja Católica em troca da salvação da sua alma. Nesse período, então, final do século XVII, início do século XVIII, acaba a chamada União Ibérica. Espanha e Portugal se separam de novo. Lembra-se que a gente falou nas aulas anteriores que a União Ibérica foi quando o rei da Espanha também se tornou rei de Portugal. Mas, final do século XVII, início do século XVIII, a União Ibérica acaba. O rei de Portugal fica só em Portugal, o rei da Espanha fica só na Espanha, e essa União Ibérica tem fim. Quando acabou a União Ibérica, o rei da Espanha reivindicou de volta as terras do Brasil que pertenciam à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas dizia que todas as terras a oeste de Tordesilhas pertenciam à Espanha. E aqui, ó, nessa linha vermelha, era o Tratado de Tordesilhas. Então, Portugal só tinha direito a essa parte aqui, onde está escrito domínio português e está ranhurado. Esse pedaço do território brasileiro pertencia à Espanha, segundo o Tratado de Tordesilhas. Porém, no período da União da Coroa Ibérica, os portugueses ocuparam todo esse território. A região sul do Brasil foi ocupada pela pecuária do Rio Grande do Sul. A região centro-oeste do Brasil foi ocupada pelos bandeirantes, os sertanistas, que estavam aqui à procura de ouro. A região amazônica, que é a província do Grão-Pará e Maranhão, foi ocupada pela economia das drogas do sertão. Toda essa região aqui, que antes pertencia à Espanha, tinha sido ocupada já pelos portugueses. Quando os espanhóis vieram para pedir de volta o seu território, Portugal já tinha tomado conta de quase tudo. Foi aí, então, que teve a intervenção do Papa da época para a assinatura de um novo tratado. O Tratado de Tordesilhas foi tirado e um novo tratado em 1750, metade do século XVIII, um novo tratado foi assinado. Esse tratado foi chamado de Tratado de Madrid. Nesse Tratado de Madrid, foi utilizado um princípio chamado de Ultiposidetis. O princípio do Ultiposidetis dizia
que era dono de uma terra, quem primeiro desenvolvesse um ciclo econômico sobre aquela terra. Ut possidetis é a posse pela utilização. Possidetis, posse, ut pela utilização. Então, quem primeiro desenvolve ciclos econômicos, quem primeiro desenvolve uma economia é o dono do território. Por esse tratado do Madrid, então, com o princípio do ut possidetis, Portugal se tornou dona de todo o território do Brasil e do Grão-Pará e Maranhão, menos do estado do Acre. O estado do Acre pertencia a Bolívia e Peru, não pertencia ao Brasil. Então, o estado do Acre só foi ocupado depois, no século XIX. Mas todo o resto do território brasileiro, exceto o Acre, foi ocupado através do Tratado de Madrid e o princípio do ut possidetis, com a economia das drogas do sertão, a economia do bandeirantismo, do sertanismo, que procurava ouro no centro-oeste, e a economia da pecuária no Rio Grande do Sul. Toda essa região aqui foi ocupada por Portugal e ficou sob o domínio de Portugal através do princípio do ut possidetis no Tratado de Madrid. Tá? Bom, esse princípio, está aqui o nome, ó, ut possidetis. Segundo esse princípio do ut possidetis, então, vejam que só o Acre aqui, esse pedaço do Acre, não tinha sido ocupado. Mas todo o resto do território brasileiro estava ocupado por algum tipo de economia. Seja a economia da mineração, essa parte rosa aqui, seja a economia da pecuária, essa parte laranjada aqui, a economia da pecuária, seja a economia da cana-de-açúcar, que é essa parte verde aqui, que é a economia da cana-de-açúcar. Então você tem mineração, você tem drogas do sertão, você tem economias como o tabaco, por exemplo, como o cacau, você tem economias como a pecuária, que são economias que passaram a ocupar todo o território brasileiro, exceto o Acre. Essas economias foram utilizadas para dar ênfase no princípio do ut possidetis, que deu a posse do território brasileiro todo para Portugal.